Bom dia, nós somos da equipe 2, composta por Anaiane, Dimitri, Vitória, Felipe, Guilherme e Gabriel. Contexto histórico do travadorismo. O travadorismo teve origem no continente europeu durante a Idade Média, um longo período da história que esteve marcado por uma sociedade religiosa. Nele, a Igreja Católica dominava inteiramente a Europa. Nesse contexto, o teocentrismo, Deus do centro do mundo, prevalecia, cujo homem ocupava um lugar secundário e estava à mercê dos valores cristãos. Desta maneira, a Igreja medieval era a instituição social mais importante e a maior representante de fé cristã. Ela que ditava os valores, influenciando diretamente no comportamento e no pensamento do homem. Assim, somente as pessoas da Igreja sabiam ler e tinham acesso à educação. Nesse período, o feudalismo era o sistema econômico, político e social que vigorava. Baseado em feudos, grandes extensões de terras comandadas pelos nobres, a sociedade era rural e autossuficiente. Nele, o camponês vivia miseravelmente e a propriedade de terra dava liberdade e poder. Autores e obras do trovadorismo. Houve grande número de autores das cantigas galego-portuguesas, parte deles de origem desconhecida anônima. Sabe-se, contudo, que a arte trovadesca é, em uma grande maioria, da autoria dos grandes senhores medievais ibéricos. Além dos trovadores, haviam também os jograis, autores que provinham das classes populares, que não apenas interpretavam as cantigas, mas também os compunham. Dos autores mais conhecidos destacam-se João Soares de Paiva, autor mais antigo presente nos manuscritos, João Zorro, Martim Codax, Paio Soares de Traveiros, João Garcia de Guilhade, Vasco Martins de Rezende e Oséias Dom Diniz e Afonso X. As obras do trovadorismo constituem de pergaminhos e manuscritos. O que chegou até nossos dias está compilado nos conselheiros. São mais conhecidos os pergaminhos Vindel e Shawer, por possuírem notação musical. Com base neles, foram feitas gravações contemporâneas de algumas cantigas, como Ondas do Mar de Vigo, do jornal Martim Codex, permitindo que possamos ouvir as cantigas conforme foram idealizadas por seus autores. Os cancioneiros do trovadorismo. Os cancioneiros são coletâneas de manuscritos das cantigas trovadorescas, que foram produzidas em galego-português na primeira época medieval, a partir do século XI. Elas reúnem cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, e que foram escritas por diversos autores. Estes são os únicos documentos que restaram para o conhecimento das obras do trovadorismo. Hoje em dia podemos encontrá-las em bibliotecas da cidade de Lisboa e do Vaticano. Os três cancioneiros que reúnem as cantigas trovadorescas são Cancioneiro de Ajuda. Constituído de 310 cantigas, esses cancioneiros se encontram na Biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, originado provavelmente no século XIII. Cancioneiro da Biblioteca de Lisboa. Esse cancioneiro, composto de 1647 cantigas, foi compilado provavelmente no século XV. Cancioneiro do Vaticano. Originado provavelmente no século XV, é composto por 1205 cantigas. Esse cancioneiro está na Biblioteca do Vaticano. Cantigas de amor. A principal característica é a manifestação dos sentimentos do sujeito com a predominância de discurso sobre o amor. Tais cantigas são herdeiras da tradição lírica grega. Exemplo: Cantiga da Ribeirinha. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continua como vai, porque morro por vós e aí
minha senhora alva e de pele rosada, quereis que vos retrate, quando eu vos vi sem manto, maldito seja o dia que me levantei, e então não vos vi feia. E esse é um pedaço de Cantigas de Amor. Prosa historiográfica de Fernão Lopes. Considerando o pai da historiografia portuguesa, Fernão Lopes nasceu em 1390 e faleceu em 1460. Foi quem iniciou o movimento humanista no país. Em 1418 foi nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. A prosa historiográfica de Fernão Lopes foi desenvolvida nas crônicas que descreveu, de onde se destacam: Crônica de El-Rei Dom Pedro I, 1434, Crônica de El-Rei Dom Fernando, 1436 e Crônica de El-Rei Dom João I, 1443. De tal modo, através de pesquisas historiográficas e muita investigação documental, ele relatou a vida dos principais reis de Portugal, unindo a literatura com a história. Exemplo: para compreender melhor a prosa historiográfica humanista, segue abaixo um trecho do primeiro capítulo de Crônica de Dom João I, de Fernão Lopes. Razões em prólogo do autor desta obra, antes que fale dos efeitos do mestre. O Alto da Barca do Inferno é uma complexa alegoria dramática de Gil Vicente, representada pela primeira vez em 1517. É a primeira parte chamada de Trilogia das Barcas. Os especialistas classificam na moralidade, mesmo que muitas vezes se aproxime da farsa. Essas são nossas referências e obrigado pela atenção.